que você vai assistir agora é uma aula de um módulo do meu treinamento, o Comando IA, um treinamento onde eu falo sobre automações com IA, atendimento com IA, agentes com IA completo. O link dele está aqui na descrição para você conhecer. E esse é o módulo onde eu explico conceitos básicos sobre N8N, sobre esse mercado que a gente tanto gosta e que você talvez esteja sendo introduzido. Então, para você conhecer um pouco mais do meu treinamento, é só você acessar o link que eu deixei aqui na descrição. É isso e bora para a aula. Espero que você goste. Bom, vamos lá. O que são logs? Isso você vai escutar muito eu falando, a gente utilizando esse termo de logs. E é muito importante que você entenda exatamente o que são logs, porque, por exemplo, eu vou te dizer, me passa o log de tal ferramenta, me passa o log da operação e etc. É para você entender o que é esse log. Significa o quê? Vamos lá. Todo sistema, o que vai acontecer? Todo sistema, por natureza, ele vai registrar tudo o que está acontecendo como se fosse um caderno. Então imagine que o N8N, Hotmart, o nossa Evolution API, Chatwood, todas as ferramentas que nós utilizarmos, tudo que a gente utiliza, deixam logs. O seu celular deixa logs, o WhatsApp que você utiliza deixa logs, tudo deixa logs. O que são logs? Pense que todo sistema ele vai ter um diário, tá? Eu acabei estourando o som aqui, estava muito alto, acho. Todo sistema ele vai ter um diário. Vai acontecer o seguinte. Então imagine que tudo que acontece no N8N, ele vai fazer isso daqui, ó. Esse daqui é o N8N e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? O N8N está aqui e ele vai fazer exatamente isso daqui. Tudo que está acontecendo dentro dele, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever. Chegou um webhook, deu uma entrada de webhook, agora você já sabe o que é um webhook. Chegou uma entrada de webhook com tais informações, ele vai anotar isso daqui. Deu uma execução no workflow, ele vai anotar. O que aconteceu? Teve um workflow bem sucedido, o que vai acontecer? Ele vai anotar como workflow bem sucedido. Teve um erro dentro do N8N, algum workflow deu problema, algum node deu problema, ele vai anotar isso daqui. E aí ele vai anotando, teve uma outra execução aqui, chegou um disparo de webhook, uma saída, ele vai anotar. Então tudo que acontece dentro do nosso sistema, do N8N, qualquer outro serviço, ele vai fazer o quê? Ele anota. Todo sistema faz isso. E é o que a gente chama de logs. Logs, L-O-G-S, como você viu o título dessa aula. E aí que vem um ponto interessante. Para que servem os logs? Vamos supor que você teve um erro. Seu cliente disse que não chegou uma mensagem, teve algum problema. O que você vai fazer? Você vai dar uma investigada nesses logs para você estar aqui. Nesses logs aqui, fica aqui. Você vai dar uma investigada nesses logs e entender o que aconteceu. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e descobrir o log que deu erro. Opa, foi esse daqui que deu erro. Então o que você vai fazer? Você vai isolar. Tem como você fazer isso daqui, ó. Vou apagar tudo aqui para você entender. Você vai fazer o seguinte. Teve um log que deu erro. O que você vai fazer? Você vai abrir, ler os logs lá e você vai entender. Dentro desse log que deu erro, o que vai acontecer? Vai estar explicando lá, ó. Vai estar explicando exatamente lá por que deu erro dentro desse log. E com base nisso daqui, você vai entender que o problema, às vezes, por exemplo, foi numa conexão, às vezes, num Node. Por exemplo, às vezes o problema foi no Node, deu erro de conexão e etc. Então, a importância da gente entender o que são os logs e ler os logs é isso daqui. Porque a gente vai conseguir, deu um erro aqui no meu N8N, tive um erro, tive um problema aqui. Vamos ler os logs, o que aconteceu? E com os logs, a gente vai conseguir entender exatamente o que acontece. Por exemplo... Vou dar um exemplo na prática. Você vai ver que teve uma aula aqui, que se você for ver na aula de Evolution API, eu estava fazendo a instalação de um banco de dados, do banco de imagens, para a gente utilização de arquivos ali, tá? Não vou entrar muito a fundo, mas entenda. O que aconteceu? Tava dando erro. Toda vez estava dando erro ali. E aí o que acontecia? Vinham os logs ali com várias informações. O que são logs? Vou mostrar na prática. Isso daqui é um log. Esse log aqui é o log do N8N. Olha só. Vou te mostrar uma coisa aqui na prática. Tá vendo? Ó? Aqui ele está me mostrando, olha só. Teve uma execução de um workflow, desse workflow aqui, os números aqui, finalizado com sucesso. Só que repara que aqui teve um erro. Quer ver que eu vou fazer isso aqui com você agora? Eu vou gerar um erro. Eu estava aqui gravando a última aula, eu vou dar uma execução nesse step aqui, só que ele vai dar um erro aqui, Pronto, retornou um erro. E olha só, se eu volto aqui nele, olha aqui, o workflow não pode ser executado por causa da razão. Fixe o primeiro item, olha só. Fixe o item primeiro, ou seja, coloque o item primeiro. É exatamente o que ele está me dizendo aqui, Tá dizendo o quê? Por que está dizendo isso daqui? Porque não tem nada, tá vendo? Os campos estão vazios. Então ele apareceu para mim, só que se eu vir lá dentro dos logs, olha só, tá me dizendo o que foi o erro. O erro foi exatamente isso daqui. E você vai ver que dentro de uma aula, o que vai acontecer? Eu vou estar instalando lá
eu vou estar instalando o Evolution API e vai ter um erro lá de conexão da credencial. E como que eu vou ler esses logs? Ah, mas é difícil essas letras, esses logs. Uma dica muito fácil é o quê? Você vai pegar esses logs aqui, copiar tanto esses logs aqui quanto do N8N. Aqui ele não está me gerando nenhum log porque não teve nada concluído, tá? Mas você pode pegar os logs e fazer o quê? Você vai jogar dentro do GPT. Muito simples. O que diz para você? Só você copiar o log, joga no GPT e pergunta o que isso te diz. E ele vai te falar, ó, pelo que eu estou vendo aqui, o erro foi um problema na credencial, o erro foi tal coisa. Então, a importância da gente ler os logs e saber o que são logs, muitas das vezes você nem vai precisar jogar no GPT. Com a experiência, a gente trabalhando aqui, você vai ver que é muito fácil você conseguir fazer a leitura de um log. Mas, depende muito também do log, né? Mas não é difícil você conseguir fazer a leitura de um log. Mas você pode jogar também dentro lá do GPT que ele vai te passar as informações dizendo o que esse log te diz. E com isso, você entendendo, jogando esse log, você vai identificar o erro. Ah, o erro foi no banco de dados que não conectou. Aí a senha de tal função está errado. Então é muito simples. Quando a gente entende o que são logs, a gente usa a nosso favor. E hoje, com inteligência artificial, a gente não precisa ficar lendo logs, a gente só jogar no GPT. Então, era isso que eu queria que você entendesse, o que são logs, porque é um termo que eu vou utilizar muito aqui no treinamento e é de mega importância, suma importância que você entenda o que são, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido e a gente se vê nas próximas aulas. Valeu?